eu fiquei na dúvida até se ela fosse ela mesma, porque a gente se falou de uma maneira super virtual, né? E a gente nos conhece na verdade, mas você aceitou rapidamente o convite, foi muito legal a gente poder falar sobre essa série que está sendo ainda está em cartaz, né? Está entrando semanalmente e que tem sido muito comentado, os alunos têm comentado bastante, a gente fala sobre os episódios, então vai ser muito bom a gente poder conversar aqui com você e você poder contar um pouco para a gente, enfim, desse projeto, do desenvolvimento dele, do que foi mais fácil, do que foi mais complicado. A gente sabe que você começou muito pré-pandemia, então, enfim, de repente Sim. veio a pandemia e eu percebi, eu acho que foi nesse último episódio, que é a primeira vez que você fala, que você falou com uma pessoa durante a pandemia, até então não estava claro, né, esse Sim, processo. era Marina Silva, sim. Isso, exatamente. Você gravou de dentro do seu armário, né, que você comentou Sim. isso lá brincando. Mas, enfim, então, super obrigado, é um prazer ter você aqui para conversar com a gente. Obrigada pelo convite. Sabe que vai ser a primeira vez que eu vou falar só do retrato narrado com, enfim, um público. Então, eu, Que na verdade, legal. eu nem preparei nada para falar. Eu vou esperar vocês perguntarem para eu entender quais são as curiosidades. Ah, legal. Eu acho que você podia começar, então, contando um pouco de como começou esse projeto, né? Eu acho que ele é o seu primeiro podcast, que eu É meu primeiro percebi. podcast. Sim, É. sim. Então, ele começa quase como um projeto bem familiar, assim, vamos dizer assim. A minha melhor amiga, que é a Paula Scarpinha, madrinha da minha filha, sempre amou podcast. Ela foi, quando eu fiz um mestrado em 2012 nos Estados Unidos, nós éramos amigas, mas não tanto. Ela queria fazer já um curso de podcast naquela época lá, e ela foi passar um mês, pediu para ficar um mês na minha casa, né, para conseguir fazer o curso e não ter que pagar hospedagem. E nesse um mês que ela ficou fazendo esse curso de podcast, foi para mim também uma descoberta, né, sobre podcasts, e fiquei ouvindo tudo que ela estava ouvindo. Tem até uma coisa engraçada que ela tinha que, no final desse curso, fazer um episódio de um podcast. Ela decidiu fazer sobre as J Sisters, que são umas brasileiras famosas depiladoras em Nova York, mas famosas, Ah, depilam a Gisele ah. Bündchen, a Naomi Campbell. E aí ela foi fazer um perfil dessas J Sisters. Olha o meu cachorro aqui. E no final ela tinha que gravar. Mas como é que você faz um podcast sobre depilação, né? Como é que você faz a ambientação sonora disso? E ela queria gravar algumas sessões, elas não queriam deixar ela entrar na sessão de nenhuma cliente, né? Então ela deu de graça uma depilação para a Paula levar uma amiga e gravar a ambientação. Então fui eu essa amiga, então fui depilada com a Paulinha com um gravador lá embaixo. E aí, no final, eu fui na sessão, na festa lá de conclusão de curso, e aí a gente ouvia os podcasts de cada um, né? Então, tem meus gritos no meio do podcast. Todo mundo da turma olhava para mim, porque sabiam que era eu e tal. Então, minha entrada no mundo do podcast foi meio assim. Bom, passam muitos anos, a Paula foi para a França, estudou radionovela, e a gente se conhece porque a gente trabalhou juntas na Piauí. E a Paula decidiu, com a Branca Viana, fundar a Rádio Novelo. Então, quando elas ainda estavam com o projeto de fundação, ainda sem nome para a empresa, inclusive, ela falou, vamos fazer um. E aí eu falei, beleza, vamos fazer sobre o Bolsonaro. Porque um dos podcasts que eu tinha ouvido por sugestão da Paula se chama Making. Então, primeiro acho que era Making Obama, depois eles fizeram Making Oprah e depois o Making Beyoncé. Não é um bom podcast, é um podcast chapa branca, super tiete. Os repórteres estão ali maravilhados, né, com a trajetória dos três personagens e estão ali meio que... Mas a ideia era muito boa, que é quais são os passos que uma pessoa dá na vida, né, que leva ela a destoar tanto dos seus colegas. Então, como é que você sai de ser um estudante muito bom, mas vira presidente dos Estados Unidos? Como é que você é apresentadora de um morning show de um estado qualquer e, de repente, você é a maior comunicadora do mundo? Eu gostei muito disso, e tem um outro podcast muito legal chamado Slow Burn. O primeiro era sobre o Watergate e o segundo sobre o impeachment do Clinton, sobre o caso Mônica Lewinsky. E eu amei esses dois, são meus podcasts de política favoritos, porque eles fazem uma coisa que eu adorava já fazer quando eu estava fazendo cobertura política para revistas e jornais, que são esses personagens secundários, né, na trama política, que são tão importantes quanto as caras visíveis da política. Então, acho que um pouco misturando essas duas ideias, eu bolei o projeto do Retrato Narrado,
que o nome dele ia ser, todos os meus roteiros estão escritos como De Repente Bolsonaro, era o nome original que eu pensava para ser ele. E aí é isso, então a Novelo começou ainda sem escritório, apostando nesse meu projeto do Bolsonaro, de perfilar o Bolsonaro, e no da Branca, que é sócia da Novelo, fazendo Praia dos Ossos, que vocês devem ter ouvido também. Que maravilhoso. E foi isso. Então, eu acho que a primeira reunião que a gente teve foi em fevereiro, talvez, de 2019. O Bolsonaro tinha acabado de tomar posse. Eu tinha terminado de fazer... Em dezembro, eu tinha terminado o Democracia em Vertigem, que eu fiz o roteiro. Então, eu também estava ali numa entre-safra de trabalho, procurando alguma coisa nova. Tinha saído dessa experiência de fazer documentário, né? Estava muito animada com isso, com a possibilidade de testar novos formatos, e acho que uma coisa que também ficou muito em mim depois do Democracia em Vertigem foi sobre essa possibilidade de usar a primeira pessoa, usar a minha própria voz, como a Petra, como eu escrevi todos aqueles offs que a Petra fala no filme, né? Com essa possibilidade de narrar a política de uma maneira mais feminina, vamos dizer assim, né? Com as palavras que eu gosto de usar, com as analogias que não precisam ser sobre guerra e arma e xadrez político e não sei o quê, né? Eu posso falar de política falando de ondas e marés e tsunamis e coisas do tipo, assim. Que parece uma coisa menor, mas não é, porque a política é tão feita por homens, né? Ainda está mudando, mas, enfim, acho que essa mudança está vindo tanto com a entrada de mais mulheres na política, mas também com a mudança das narradoras, né? De quem narra a política. Você pode ver que tem muita jornalista hoje em dia sendo comentarista e tal. Então surge um pouco desse caldo. Eu acho isso que você acabou de falar muito legal, porque durante realmente os podcasts, né, você conta, sei lá, me lembro de um momento que você fala, estou grávida, então quando eu fui conversar com ele, né, lá na cidade de Eldorado, exatamente, e que você diz isso talvez tenha feito ele amolecer um pouco mais, etc., que de fato é algo que é muito mais... no jornalismo, né, não era algo valorizado, digamos assim, né? Pelo contrário, a gente sempre buscava a chamada objetividade e deixar o jornalista, né, a voz sempre muito fora. E eu acho que uma das questões que o podcast talvez também faça com que isso seja mais possível é porque é a sua voz também que está lá, né? Se você ficasse simplesmente lendo um roteiro sem se colocar, talvez soaria frio demais. E eu acho que ele tem uma coisa meio do rádio, né, de ser meio quente, mesmo que seja gravado, super produzido, né, ou seja, ele tem muitas diferenças, claro, com o rádio, mas ao mesmo tempo ele tem um calor que o texto jornalístico não tem, né, o texto escrito. Então também queria que você falasse um pouco dessa diferença aí entre você que também é uma repórter, né, que escreve muito e que aí de repente passa para ser desse outro lugar onde a sua voz aparece, né? Perguntar um pouco sobre como você desenvolveu isso ao longo desses episódios, né? Se você se preparou também para isso. O meu podcast favorito ainda hoje é o Serial, que é o podcast, acho que foi o mais famoso, né? O que levou muita gente a começar a ouvir podcast. E aí, para quem não ouviu, é a história de um assassinato em 1996, 7, por aí, de uma jovem estudante que estava na escola, e o principal suspeito é o namorado dela, e esse rapaz, Adner Sayan, já não lembro o nome dele, acaba preso, está preso até hoje, e a repórter, que é a Sarah Koenig, recebe de uma amiga essa história, que é mal contada, que o menino estaria preso injustamente, sem provas, e ela vai atrás de refazer essa investigação e tal. E ela entra em contato com o menino que está preso, inclusive o começo do podcast tinha aquele sonzinho da secretária eletrônica da prisão, né? Quando alguém te liga da prisão, aparece assim, você está recebendo uma chamada do, sei lá, da prisão tal, 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 e o preso que vai falar contigo e aí ele fala o nome dele, Adner Sayan. Aí eu já esqueci o nome dele, como é que pronuncia. E ela vai, ao longo do podcast, um pouco se envolvendo com ele, né? Se envolvendo no sentido de ele é muito articulado, ele é muito sincero, ele mesmo abre várias possibilidades. Dá para perceber que ele está preso ali esse tempo todo, pensando realmente nesse caso. E você começa a se convencer de que ele não é culpado.
E tem um grande momento para mim nesse podcast em que ela fala assim, não é exatamente com essas palavras, mas ela fala, eu tenho que admitir que eu queria ter conseguido provar que ele era inocente. Ela não consegue, no final, provar nada. Teve um novo julgamento do menino, ela consegue reabrir o caso, né? Mas ele teve um segundo julgamento e ele continuou preso. E eu fiquei muito encantada com essa sinceridade dela, de dizer, sabe? Eu queria ter provado que ele era inocente, mas eu não consegui, eu não tenho essa prova. E tem até essa conversa que ela liga para ele e fala isso, né? Isso, acho que ela não fala, é uma conversa dos dois. Ela fala isso para ele e ele fala para ela assim: mas para mim não adianta de nada você querer provar. Você precisa provar, tipo, não adianta você achar que eu sou inocente, eu quero é sair daqui, não quero a sua amizade. E ele também é muito, nessa hora, você fica achando que eles tinham uma relação incrível, porque o diálogo foi sempre super legal, e ele também dá um cruzado nela, sabe? Ele também é muito honesto com ela nessa hora, assim, tipo, não quero ser seu amigo, eu quero que você prove que eu sou inocente. Isso para mim sempre ficou muito marcado, porque tem disso, né? Eu acho que toda vez que eu falo com estudantes de jornalismo, eu acho que eles ficam achando que eu vou, não sei, contar grandes aventuras de como fazer métodos, não sei o quê. Eu me sinto foca toda vez que eu vou começar uma nova reportagem, né? Eu sempre estou insegura, eu sempre olho para frente da minha apuração e penso que não sei escrever, fico pensando como é que eu fiz o outro mesmo. Sempre parece que aquela coisa do odeio escrever, eu gosto de ter escrito, né? Depois que está pronto é tipo, oba, mas na hora dói e tal. Então eu achei que quando eu fui fazer o De Repente Bolsonaro, o Retrato Narrado, porque depois a gente vendeu o podcast para o Spotify quis que fosse uma série, por isso ele ganhou esse nome Retrato Narrado, para que ele possa ter várias... Eu estou ouvindo uma voz? Não, tudo bem. Pode continuar. Para que ele virasse uma série, mas então voltando. Então eu pensei que também como rádio, uma coisa que eu fui fazendo muito ao longo da apuração e que eu não usei, é que eu e o Gustavo Zisman, que era o técnico de som que foi na primeira viagem comigo, a gente ia gravando no caminho de uma casa para outra, ou girando pela cidade, a gente ia meio que falando e gravando, sabe? Tentando ligar os pontos, pensando naquilo. E eu acho que no final é muito mais objetivo eu dizer para o meu ouvinte ou para o meu leitor a circunstância em que eu consegui aquela informação, para que ele possa filtrar, então, o que daquela informação convém a ele entender ou aceitar ou descartar, né? Em vez de eu simplesmente dizer a verdade é essa, a informação é essa, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei para falar com o irmão do Bolsonaro, eu já tinha lido que o último repórter que foi lá, que era da revista Época, o irmão do Bolsonaro chamou a polícia, a delegacia fica em frente à casa dele, então ele foi lá pessoalmente bater e chamar a polícia. Então eu já fui sabendo que isso poderia acontecer. E aí gera reflexão de por que com um ele foi tão grosseiro e comigo ele foi gentil e falou e contou histórias e serviu bolo e coisas do tipo, né? E aí eu não posso negar a informação de que eu estava gravidíssima. Não é exatamente quando você imagina um repórter batendo na sua casa para perguntar do seu irmão presidente, você imagina, né, um cara investigativo de terno e gravata, não uma grávida ofegante assim. Sim, então achei claro. importante ir contando essa carpintaria, né, da reportagem, assim. Eu acho que ela é tão importante quanto a informação. Não, sem dúvida, porque aí você vai também dando um lado quase metalinguístico, né, da sua matéria, de contar como ela de fato está sendo feita. E isso é super também atual, né? Eu acho que o jornalismo tinha esse distanciamento antigamente de querer evitar que as pessoas percebessem que havia uma edição na televisão, de que tudo como se fosse perfeito, e hoje em dia eu acho que não por acaso, isso é muito interessante, né? São as mulheres que estão trazendo isso, porque eu acho que o homem tem esse lado, né, de fálico, digamos assim, né, da perfeição, do poder, da força, e eu acho que esse outro lado feminino, né, da fragilidade, de mostrar, enfim, que não precisa ser perfeito, etc., ele é super necessário, né? E esse outro lado, que até então era característica do jornalismo, ele mostrou que também não funciona tanto. Então, é muito legal criar esse tipo de empatia, né? Que eu acho que é um termo super importante hoje em dia.
Eu lembrei de um texto que eu fiz para Piauí. Eu morei na Argentina em 2011. E aí lá, os jornais cobriam muito mais a América Latina. Foi assim que eu me apaixonei, inclusive, pelo assunto América Latina e tal. E eles falavam muito do Uruguai, porque está ali do lado, tinham várias questões comerciais, a coisa do Rio e tal. E o Mujica foi eleito e estava sempre ali nos jornais, e foi quando eu comecei a olhar e pensar que presidente mais curioso, né? Quando eu voltei para o Brasil, que eu fui trabalhar na Piauí, eu ofereci um perfil do Mujica, foi meu primeiro grande perfil para a revista, e também minha primeira viagem internacional pela revista e tal. E na Piauí eu estava muito encantada, eu estava morando em Brasília ainda, pelas esquinas, que são aqueles textos do começo da revista, que tem uma pegada meio de humor, né? Sempre uma coisa meio irônica, sarcástica. Porque ali foi quando eu estava vindo do Estadão, eu encontrei um lugar para desaguar várias coisas que eu observava no Congresso e que não tinha espaço num jornal diário, que são esses personagens, exatamente como eu estava falando, né? Esses personagens que estão ali fazendo parte da fauna política, mas que não geram uma notícia. Então, quando eu fui fazer o perfil do Mujica, eu estava muito me sentindo energizada pelas esquinas, de trazer essa coisa do humor. E o Mujica, visto de fora, para mim, naquela época, não tinha nenhum perfil do Mujica. Ninguém falava do Mujica por aqui, tanto que a pesquisa que eu fui fazer, o clipping que eu fui fazer na Folha de São Paulo e nos outros jornais para ver o que já tinha saído sobre ele aqui, só tinha saído José Mujica eleito presidente no Uruguai, nada mais. Que incrível. Então, visto de fora, eu ficava imaginando assim, pô, o cara vai trabalhar, vai para o congresso de bota suja de terra, né? Anda de fusquinha, tem a cachorrinha de 3 patas. De fora eu fiquei imaginando um personagem cômico. E eu lembro de ir no avião já pensando nas coisas cômicas que eu poderia contar. Quando eu cheguei lá, eu fiquei me sentindo super azarada, porque eu cheguei numa semana péssima. Eu cheguei, a irmã dele morreu. E aí no dia seguinte, a mãe de um cara que ajudou a fundar o partido com ele morreu. E aí depois outra pessoa morreu. Eu não lembro se em 7 dias, acho que 5 pessoas morreram ao redor dele, né? E isso foi também atrasando o meu encontro com ele, e eu fiquei me sentindo exatamente isso, a foca azarada que consegue convencer o chefe a ser mandada para uma cobertura internacional e chega lá não consegue nada, porque logo na semana que eu viajei, isso aconteceu. Por sorte, nessa mesma viagem, eu encontrei um grande amigo meu, o Julio Villanueva Chang, que é fundador da revista peruana Etiqueta Negra, que é, na verdade, a revista em que a Piauí se inspirou para nascer. É muito comparada a New Yorker, mas a verdadeira inspiração da Piauí é a Etiqueta Negra. E o Júlio foi quem me alertou, como, né, mestre mais velho e tal, editor. Falou, não, mas a história é essa, né? O Uruguai é um país triste, ele é um senhor velho, a presidência é um exercício de futuro, e ele está fazendo esse exercício sabendo que ele não vai participar desse futuro, né? Ele está planejando o futuro de uma nação e ele não estará aqui para ver o resultado. Era outono, estava chovendo, o clima todo era esse, sabe? E ali eu acho que também foi uma das primeiras vezes que eu percebi que que eu achei que naquele momento era uma falha, ou que era uma fraqueza, ou que não sei o que. Era, na verdade, o mote do perfil, né? Ele era um senhor bem mais velho, numa sociedade já envelhecida, numa sociedade onde sempre dizem tem mais vacas do que pessoas, exercendo ali a presidência. E a morte das pessoas ao redor dele só mostravam isso, né? De que ele estava perdendo, de que a hora dele em algum momento ia chegar e de que ele estava perdendo os próprios referenciais, assim. Então, no final, eu trouxe de lá um perfil que, apesar de eu ter escrito, hoje penso, muito jovem, é um dos perfis que eu mais gostei de ter feito. Eu leio hoje em dia e não tenho vergonha. Acho que é um bom perfil e é um perfil triste. É um perfil triste sobre um homem que, né, ficou preso numa solitária há uma década, que quase enlouqueceu, e, enfim. E ele não é nada cômico, ele é super rabugento, mal-humorado e no final o perfil não era sobre ser cômico, né? Então acho que também cada trabalho nosso vai trazendo alguma coisa, né? Algum aprendizado. Eu acho que começa daí um pouco também isso de ir colocando essas debilidades do momento da reportagem dentro do perfil.
É claro, e também está atenta para o que está acontecendo, né? Que eu acho que uma das questões que a Sim, gente sempre discute aqui na universidade também é de como muitas vezes o jornalista tem uma pauta, ele tem que cumprir essa pauta e ele não percebe que às vezes a pauta mudou e que se ele não perceber isso, sim, ele vai só repetir ideias do editor, enfim, fazer matérias que não vão estar de acordo com o lugar onde ele está. Então, a gente está muito atenta. Aí a gente podia sim, falar um sim. pouco, então, do retrato narrado, né, do Bolsonaro, que eu Tá. acho que é um tema super difícil, né? Se um aluno meu de TCC chegasse e falasse, professor, posso fazer um trabalho de conclusão sobre o Bolsonaro? Eu não ia deixar, porque eu sempre falo, olha, você tem que trabalhar com alguma coisa que te apaixone, né? E você vai conviver com esse tema durante muito tempo. Você está afim de conviver com o Bolsonaro durante tanto tempo assim, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouco dessa dificuldade de conviver com um tema que não é fácil, né? Sim. Então, eu acho que eu vinha me preparando um pouco. Hoje, olhando, assim, é sempre muito fácil, é meio engenheiro de obra pronta, né? Olhando Uhum. de agora para trás, eu acho que tem uma coisa assim: eu saí da Piauí para ir trabalhar no Rio com a Petra, que ela já estava. Eu tinha conhecido a Petra em 2016 cobrindo o impeachment. E tinha conhecido no mesmo ano o Gregório do Vivier, que tinha me dito que tinha a ideia de ter um programa e tal, e eu já, opa, que quero fazer, não sei o Uhum. quê. Então eu fui para o Rio e fiquei trabalhando nos dois projetos. O Democracia ainda ia levar 3 anos para ficar pronto, mas o programa do Gregório foi ao ar logo. E aí a gente fez o programa do Gregório, do Greg News, sobre o Bolsonaro, caiu para mim. Então, eu que tive que fazer. Então, ali já começou um pouco essa coisa de, né, ver os vídeos, entender, e acho que foi muito surgindo para mim essa ideia do como é que eu não percebi antes, né? Por que eu estava no Congresso durante 10 anos, observando aquilo tudo, vivendo aquilo tudo, e eu nunca, isso, eu até falo no começo do retrato narrado, eu nunca fui atrás de ter o telefone dele, ele nunca foi Uhum. importante para o que eu estava cobrindo e para o que o jornal julgava interessante. Eu nunca consegui ser uma repórter investigativa, eu nunca dei nenhuma notícia na minha vida sobre investigação do Ministério Público, eu nunca tive lábia para convencer um procurador federal a me passar um papel, nunca. Assim. Mas eu era boa de bastidores, então eu tentava fazer muito, né, entender o que estava acontecendo ali no Congresso, da negociação do Congresso com o Palácio, os projetos que iam passar, quais eram as estratégias político-partidárias, essa fofoca, eu sempre gostei de observar e sempre gostei de saber, assim. Então, o Bolsonaro não estava no meu radar, né? Ele não tinha nenhuma informação, ele não estava em nenhum grupo político de articulação intensa, não, quer dizer, hoje eu acho que, hoje em dia eu sei que estava, né? Hoje em dia eu sei que ele, desde muito antes, estava aliado ali a essa bancada evangélica, que Uhum. eu ignorei muito tempo como bancada, eu entendia eles como quantidade de votos que eles tinham para barrar projetos, mas eu não estava olhando por trás eles como eles são, de alguma forma, uma coalizão partidária, né? Eles funcionam como uma coalizão partidária. Eles têm um projeto de poder, né? Eles têm um Realmente. projeto de poder e tal, que estava ali meio que de rabo de olho para mim, mas o Bolsonaro, para mim, até então, era aquele cara folclórico que estava sempre sendo processado no Conselho de Ética por falar coisas absurdas, mas eu não estava associando ele com a bancada evangélica. Depois, com o Democracia e a eleição dele se aproximando, o Democracia em Vertigem, o Democracia em Vertigem termina com ele sendo eleito, né? Então também fiquei com a sensação de que a história continuava ali e bom, não era no filme que a gente ia contar. E também acho que não sei, eu fiquei realmente muito surpresa com a eleição dele e fiquei me sentindo uma péssima jornalista de não ter Uhum. visto isso muito antes, de não ter estudado isso antes, de não ter me envolvido é, de ter mergulhado nesse mundo da internet antes, eu fiquei me sentindo meio isso. A outra coisa é que é isso, eu estava grávida e eu não sei por que eu estava, vamos fazer um livro, vamos fazer não sei o quê. Eu estava assim, nos primeiros Os meses, hormônios isso bombando. degringolou.
Isso degringolou muito rápido, tá? Entre oferecer o projeto e o primeiro mês de gravidez, minha barriga cresceu o dobro do tamanho, eu já estava exausta pensando por que eu tinha inventado isso. E aí foi assim, muita terapia, tá? Para perguntar assim, por que eu me meto nesses assuntos? Por que eu não vou cobrir uma coisa mais leve? Por que eu me meto nesse projeto que eu não dou conta? Estou querendo dar um passo maior que a perna. Tipo, todas essas questões, eu passei por todas essas questões, assim. Mas acho que sempre nessa curiosidade de entender, assim. E aí acho que depois o assunto vai ficando... É isso, depois que você sabe certas partes e você sabe que tem um buraco ali para você entender, aí vira outra coisa, já quase que não é mais sobre o Bolsonaro, é sobre você vira um pouco detetive e você quer encaixar todas as coisas, né? Começa a virar o vício da própria narrativa, do storytelling, né? De tipo, falta esse pedaço, mas o que acontece aqui? Eu acho que em algum momento eu desapeguei, mas no começo para mim era muito duro ter que ouvir os vídeos, né? Ter que ficar revendo tudo que ele tinha dito, tudo que ele tinha falado, mas principalmente porque tudo é muito gritado, tudo é muito explosivo, tudo. Então eu ia ficando com dor de cabeça, assim, eu ficava, sabe, um dia inteiro que eu pegava um pique, assim, dava um gás e no dia seguinte eu estava basicamente destruída, assim, de cansa, né? Cansa. Mas Claro. isso, acho que no fim eu já estava assim, no meio do caminho, então eu tinha que entregar o projeto, eu já tinha recebido por ele, eu precisava entregar. Vários fatores vão te levando a continuar, mas olha, difícil, bem difícil. Eu tô agora no momento, todo mundo fica, e aí, qual vai ser o próximo? Eu não consigo imaginar me dedicando 2 anos da minha vida a outro personagem, assim. Eu fico falando, faço Imagino. com um personagem bem delicioso, assim, dizer sobre a Xuxa. Mas não me deixaram, eu já ofereci. Entendi. Olha, tem a Malu, que é aluna aqui da gente, ela quer falar. Então, Malu, aproveita para abrir a câmera e fala com a gente, ao invés de fazer por escrito, pode ser? Tá bom, vou abrir aqui. Acabei de lavar o Obrigado. cabelo, mas tudo bem. Realidade do EAD, né? Enfim, Carol, prazer em conhecê-la. Estou muito feliz Prazer. de você estar aqui. E eu queria perguntar para ti qual que é essa relação que você falou no começo do jornalismo ser uma coisa, do jornalismo político especificamente, ser uma coisa tão séria e as pessoas sempre tenderem ao erudito e você fazer de uma forma mais simples. Como que é visto isso? Até porque o jornalismo literário eu sinto que é muito negligenciado, assim, tem muito preconceito, rola muito preconceito. E outra pergunta também é como é trabalhar numa redação fora do Brasil, porque, especificamente do New York Times, que é um jornal que eu amo, me influenciou muito a vir para o jornalismo. Acho que é isso. Tá. Então, primeiro, sobre essa coisa do texto duro da política, né? Tem Sim. uma coisa, quando eu comecei a cobrir política, eu gostava de política, mas meio... Eu não sabia onde eu estava me metendo quando eu pedi para estagiar no caderno, quando eu fui para cobrir política, ainda estagiária, né? E realmente tem uma coisa ali que eu pensava assim, gente, não estou entendendo nada. Você lê o jornal e dá a impressão de que, até hoje, né? Se você não estava acompanhando o assunto antes, para você pegar ler hoje o jornal de hoje e já entender o que está acontecendo, é difícil, assim, meio que já supõe que o leitor está sabendo de tudo até ali. Deixa eu só fixar esse vídeo aqui. Mas depois que você está lá dentro, você começa a perceber mesmo que alguns conceitos são tão complexos que você começa a resumir ele naqueles jargões políticos que só entendem quem já está vivendo aquele mundo. Assim, acho que é complicado. Também não dá para cada reportagem, numa reportagem pequena, você dar todo o histórico e explicar o que significa cada coisa, mas eu acho que tem que sim ser um exercício nosso. Outra coisa que eu também não percebia tanto, até ir trabalhar no Democracia em Vertigem, porque a Petra é muito poética, muito... Então, o nosso encontro era muito de eu vir com um texto duro que eu pensava assim, nossa, isso aqui tá uma viagem. E ela dizia, nossa, mas tá muito jornalístico, não, tem que ser mais poético. Eu pensava, mas mais que isso, como? E acho que foi sendo um exercício, assim, de encontrar maneiras de outras palavras para explicar as coisas, me livrar de muitas amarras desses jargões, né? Entender que nem tudo precisa ser explicado, a tônica. O trabalho no New York Times também me ajudou, porque é sempre um estica e puxa com o meu editor de explicar,
mas ao mesmo tempo não entrar num didatismo chato, né? Não achar que também não entrar num nível de detalhes que o leitor estrangeiro não se interessa. Então, qual é a importância assim, de tudo que você está me explicando dessa notícia? O que essa pessoa estrangeira precisa saber? No Democracia também tinha um pouco isso. A gente já imaginava que as pessoas que fossem ver seriam, né, não passaria só no Brasil, passaria principalmente fora. E como é que a gente faz para não virar um didatismo para o brasileiro, né, não ficar chovendo no molhado e, ao mesmo tempo, ser interessante para quem estava vendo aqui, mas ser explicativo para quem está vendo lá fora. Assim. Então, todo esse exercício foi um pouco mudando minha linguagem. Por fim, você sabe que mesmo depois de já ter feito, no meio do caminho do podcast, eu trabalhei num outro projeto chamado Eleitas, que é sobre mulheres na política na América Latina. Então, a Beatriz Pedreira, que é uma socióloga, tinha viajado ao longo de um ano por 6 países da América Latina, entrevistando mulheres na política. No final, ela veio com esse material todo, eu escrevi um roteiro para ela. E, basicamente, a conclusão que ela chega nesse trabalho dela é que essas novas mulheres entrando na política estão chegando com um novo vocabulário, e esse vocabulário tem uma força de transformação que a princípio parece só um novo vocabulário, mas ele tem um poder transformador. Um exemplo básico elas conseguiram pautar a partir da Argentina, e isso viralizou, né, pela região toda. Você parar de dizer que existe crime passional, na verdade isso é um crime de ódio, se chama feminicídio, é a mulher ser morta pelo fato de ser mulher. Então essa mudança de linguagem também tem implicações jurídicas, né? A sociedade como um todo começa a entender a importância de debater esse assunto e tal. Então, essa mudança de linguagem também é importante. Outra coisa que elas usam muito, essa coisa da empatia, não empatia como uma coisa harebô, de vamos abraçar a árvore, mas sim empatia de se colocar no lugar do seu adversário ou do eleitor que não concorda contigo e entender como você chega num ponto em comum, né? Então, é a empatia como arma de negociação, de coalizão, de acordo, né? Então, enfim, são vários os exemplos de como essas mulheres estão trazendo essa nova forma de fazer política e que não é isso, não são, somos todas mulheres, vamos aqui dançar, fazer uma ciranda, não é isso, é uma arma política mesmo, de convencimento, de trazer mais gente para o debate. O debate político fica mais simples e mais pessoas se animam a participar, porque entendem que fazer política não é estar de terno e gravata no Congresso, sabe? Fazer política pode ser muito mais que isso. E ali, fazendo esse trabalho, eu também fui percebendo como, apesar de tudo, apesar da experiência com Democracia em Vertigem, apesar do retrato narrado, eu também ainda tenho, né? Eu passei os últimos 10 anos, minhas fontes são homens, a maioria, né? Eu também não tive assim como eu não tive a preocupação de ter o Bolsonaro como fonte no Congresso, eu não tinha uma preocupação de colocar vozes femininas nas minhas reportagens. Tenho hoje, né? Então, deixa eu ver, eu misturei tanto assunto que eu já baguncei Desculpa, onde eu foi ia uma chegar. pergunta muito ampla. Mas acho que tudo vai convergindo para acreditar cada vez mais, né, na minha intuição na hora de contar uma história, porque pode parecer estranho, mas na verdade é uma contribuição para mudar a linguagem, mudar o debate, mudar a percepção que as pessoas têm da política, trazer mais gente para discutir o assunto, né? Porque é uma linguagem mais simples, mais fácil. E a sua pergunta sobre o New York Times. Como eu estou no Brasil, eu não frequento a redação. Eu fui 2, 3 vezes na redação, nas poucas vezes, foram até muitas, né? Nunca mais eu voltei a Nova York, mas eu fico de casa, então eu não participo da redação. Meu contato é mais com o meu editor, que é editor dos editoriais, porque eu contribuo com colunas de opinião, né? E, inclusive, estou atrasada, porque por causa do retrato narrado, eu quase não escrevi esse ano. Estou sendo muito cobrada, mas, enfim, não dava para fazer tudo. Mas tem alguma coisa em específica que você quer saber da redação, não? Não, é assim, como que é participar, né, de algo que não é no Brasil, mas você não falou que não frequenta, então acho que não sei se vai ter tanta visão, mas é uma coisa muito legal, né, você daqui poder trabalhar lá, é bem bacana esse home office, assim. Mas é isso, Legal. eu acho que a linguagem, principalmente em Democracia em Vertigem,
aproximou muito o público. Então foi uma coisa assim que eu assisti com meu avô e ele entendeu. E é um homem que ele estudou até a 4ª série. Então ele não é politizado, ele não tem consciência, né? Quer dizer, eu acho que ele tem muita consciência política, apesar de, né? Mas ele entendeu super e ele quis buscar mais. Ele falou, Malu, vamos estudar sobre. Então, acho que essa proximidade é muito importante porque a gente tende a querer ser erudito, né, dentro da política, e é um erro. Sim. Muito Mas é legal. isso. Obrigada. Tem uma fala da Grada Quilomba, né, aquela artista e acadêmica portuguesa, mas de origem africana, e ela fala muito sobre como as universidades também, elas tornam o pensamento uma coisa racionalista exacerbada, tanto que nas universidades europeias, mas no Brasil a gente também vê isso, só tem os bustos daqui para cima, né? Ou seja, a gente só vê a cabeça das pessoas, a gente não vê o corpo das pessoas, né? A gente não tem. Então, eu acho que existe toda uma movimentação da sociedade atualmente que é muito legal para voltar a ter uma coisa do corpo como um todo, né? E aí de não ficar só com essa seriedade aparente também, né? Porque no fim a gente sabe que essa seriedade ela é muito falsa, né? Enfim, eu acho que o seu podcast também revela muito isso, mas que é uma discussão atual. Então, acho que é muito legal, né? Ser uma mulher que está falando sobre o Bolsonaro também, né? Eu acho que isso faz uma diferença, né? Mas eu queria... O Danilo também se inscreveu para fazer pergunta. Danilo, você pode abrir sua câmera para falar a sua dúvida? Dá para ver? Acho que dá. Sim. Só limpar a câmera aqui. Oi, Carol, bom dia. Oi. Legal que você aceitou o convite. O Cipriano sempre fala do Retranarrado e eu sempre enfatizo que é um ótimo podcast, ainda mais atualmente, que a gente precisa de coisas boas para passar a quarentena, enfim, se inspirar. Uhum. Eu queria saber, como você mesmo falou, ele vai além do Bolsonaro, né? É uma história do Brasil mesmo. E de como essa história resultou nesse bolsonarismo de hoje em dia. Como foi para você construir esse roteiro tão denso, mas ao mesmo tempo é tão fácil de entender e de se compreender? Porque eu acho que é bem isso que você falou. Falando que você está no Close, fazendo a entrevista com a Marina, não sei, deixa um pouquinho mais leve, sei lá. Falando que você está grávida, e aí a pessoa que você foi entrevistar meio que cedeu essa entrevista, que na verdade não foi uma entrevista, mas ele ficou menos Sim. sentido e falou, tudo bem, a gente pode conversar. Não sei, não fica aquela coisa tão pesada assim. Mas é mais o roteiro Sim. mesmo. Queria saber. Porque é muita coisa, assim, tipo, muita mesmo. Sim. Então, quando eu comecei, eu sentia que eu não entendia o Bolsonaro, de que a minha sensação, deixa eu até voltar um pouquinho, quando eu tinha feito aquele roteiro para o Greg News sobre o Bolsonaro, eu fiz uma pesquisona e salvei num Word, né? Tipo, como a gente precisa lá fazer o roteiro também de vídeo e escrever o texto que o Gregório vai falar e também já indicar onde podem entrar certos vídeos, você vai fazendo a sua pesquisa, vendo os vídeos e anotando o time code, né? Então, tipo, Bolsonaro diz sobre Fernando Henrique Cardoso, segundo tal. Então, eu tinha um documento de Word cheio de frases do Bolsonaro já marcadas em quais vídeos estavam e a que altura do vídeo. Quando chegou a eleição, eu não cobria a eleição de 2018 para nenhum veículo. Eu estava fazendo Democracia em Vertigem, estava fazendo outras coisas. Então, quando eu cheguei na eleição, eu virei uma twitteira. Eu peguei esse Twitter e toda vez que tinha comício, ou principalmente debate, eu ficava lá pegando, né, o que cada um falava, os outros candidatos, o que eu lembrava de memória, mas o Bolsonaro, principalmente, eu tinha tudo isso esquematizado. E eu fiquei muito dizendo, sabe, isso aqui, o que ele está falando, não é bem assim, porque tal dia ele falou isso, agora ele está se dizendo liberal, mas olha ele aqui criticando as privatizações do Fernando Henrique. Eu fiquei fazendo um pouco esse trabalho. E no final da eleição, quando ele ganhou e tal, eu me sentia, mesmo assim, apesar de achar que estava lendo tudo e estava estudando tudo, eu me sentia muito confusa. E acho que principalmente porque
quando chegou naquele momento do governo de transição, eu não sabia quem eram aquelas pessoas, eu não sabia quem era alguns dos ministros que ele estava indicando, eu não sabia quem eram os olavistas, eu não conseguia entender de todo o Olavo de Carvalho, e eu fiquei muito ansiosa, principalmente de ter que pedir entrevista para essas pessoas, porque eu não sabia quem elas eram, eu tinha a impressão, olhando de fora, de que todas elas iam me esculachar, me gravar e me colocar no YouTube. Isso me dava uma ansiedade louca. Eu lembro que me pediram alguma matéria, eu já nem lembro o que era, que eu ia ter que entrevistar a Joyce Hasselman. E eu marquei um almoço com ela, ela topou, e depois eu fiquei num nível de ansiedade torcendo para ela cancelar, e ela cancelou, e eu fiquei feliz. Você não pode ficar feliz quando uma entrevista sua cai. Mas é porque eu fiquei imaginando ela no restaurante, sei lá, levantando e jogando azeite em mim. Eu estava muito ansiosa, eu estava me sentindo assim, como é que eu vou cobrir um governo? Porque a sensação era de que eu estava saindo de saber quem eram todos os personagens da política, de ter uma agenda de telefones com todo mundo que articulava as decisões importantes, e entrando num governo sobre o qual eu não sabia, sobre o qual eu tinha perdido o timing de saber e de me aproximar das pessoas. Eu não sabia quem elas eram e eu sentia que elas todas seriam muito hostis. E estava também fazendo Democracia em Vertigem, que eu sabia que ia ser lançado, e eu imaginava que a gente ia ser super esculachado e tal, mas que não foi exatamente o que aconteceu, porque o momento político virou muito rápido, né? Acho que o Bolsonaro já começou o governo ali atacado pelos casos do Flávio e demitindo ministros, o Carlos brigando com os ministros, então eles estavam já acuados, saiu inclusive as reportagens do Intercept, né, falando da Lava Jato, então o clima mudou muito rápido. Mas, bom, antes de eu saber que o clima mudaria, eu estava muito ansiosa. Então, acho que também a apuração do retrato e depois a escrita dos roteiros foram muito sofridos para mim. Se você parar para pensar, foram 2 anos de trabalho, porque eu fiquei apurando os primeiros 6 meses, aí eu parei, tive minha filha, fiquei uns 2 meses só com ela, depois comecei a escrever os roteiros, e eles demoraram muito para ficar prontos, porque exatamente vinha dessa sensação de, apesar de ter lido tudo e entrevistado todas as pessoas, aquilo era um quebra-cabeça que não se formava. Acho até que com o tempo, outras pessoas estavam fazendo isso de outros lugares, né? Analistas, colunistas, cientistas sociais e tal. Então, também as pessoas foram decodificando o Bolsonaro ao longo do tempo, ao longo do podcast. Em algum momento eu comecei, na verdade, a sofrer que eu não ia explicar o Bolsonaro antes de todo mundo, porque já estavam começando a sair análises muito boas sobre ele aqui e ali. Mas acho que no final os roteiros parecem simples, porque eles são quando finalmente eu consegui desatar esse nó da minha cabeça, né? Então, eu não parto de um lugar onde eu acho que entendo o Bolsonaro e vou explicar. E aí vou explicar achando que as pessoas já entenderam tudo que eu já sei, né? Os roteiros partem de um lugar onde eu não sabia nada e que eu estava muito confusa. Então, eu tenho essa preocupação de ir explicando como eu fui descobrindo as coisas e como elas foram desatando esses nós para mim, né? Então, é isso, assim, foi um super trabalho muito angustiante também, conseguir mapear tudo isso. E hoje, ouvindo, ainda acho que fico pensando, ai, não, eu devia ter amarrado essa história melhor, devia ter contado isso aqui com mais calma. Eu ainda fico ouvindo, pensando em coisas que podiam estar um pouco mais esmiuçadas para ficarem mais fáceis de entender. Mas, bom, não recebi nenhuma reclamação disso ainda. Mas eu acho que tá super didático, viu? E tá super, tipo, dá pra entender completamente, assim. Acho que qualquer um que não lê tanto de política e não tá tanto antenado, assim, consegue entender a figura do Bolsonaro e o entorno dele. Então, deu pra entender bastante. Eu acho que você cumpre o seu trabalho, com certeza. Que bom, fico feliz. Você tá sem som, Cipriano. Cipriano, seu... Sim, pronto, gente, já está aqui. Essa é a palavra mais falada dos últimos tempos nas aulas, né? Você está sem som, abre seu som. E aí caiu comigo mesmo. Mas obrigado, Danilo, legal. A Evelyn também se inscreveu, e a Evelyn, só que ela não vai conseguir abrir a câmera, então ela vai fazer só pelo microfone. Né, Evelyn? Está por aí? Oi, dá para me ouvir? Dá sim. Ai, que ótimo. Quero agradecer a presença da Carol, é muito importante para nós, é uma inspiração para todos nós.
E eu queria entender como nasceu e como ocorreu o processo de construção do podcast, né? E as expectativas que você tinha sobre o feedback dele. Você disse que ainda não conheceu os haters do veículo, mas eu queria saber como você lidou no início do podcast, né, na construção dele, com essa probabilidade em vista de um país com tantas pessoas que estão enraizadas no negacionismo e que são religiosas ao bolsonarismo. E claro, né, em um país machista em que a crítica às mulheres tem um caráter muito mais preconceituoso, né? Sim. Então, uma preocupação desde o início, foi uma preocupação da Branca, que é fundadora da Rádio Novelo, quando eu fui vender o projeto, era de que eu fosse realmente isenta e tentasse explicar, né? Não, ser isenta não significa ser acrítica, mas que eu realmente quisesse entender aquele personagem. E acho que essa era uma preocupação dela, porque lá no Greg News, a gente faz esse trabalho nos 2 anos que eu trabalhei lá, a gente tentava fazer esse trabalho. Inclusive, eu acho que os primeiros programas são muito mais críticos à esquerda. A gente escolheu temas para criticar a esquerda, para mostrar que o programa estava ali para falar de tudo. Mas o Gregório é um cara que, como pessoa física, no Twitter, na vida dele, se posiciona bastante à esquerda, vai em palanques, né, se encontra com Lula e tudo isso. Então, fica ali uma confusão do trabalho dele na vida pessoal dele como eleitor e o trabalho no Greg News. Então, a Branca tinha essa preocupação de que não fosse um podcast só para descer o malho no Bolsonaro, né? A gente queria realmente entender quem era esse personagem. Então, essa foi uma preocupação desde o início, de falar com amigos, de entender quem ele é, Então, por exemplo, quando eu cheguei em Eldorado, alguns amigos que eu ia conversar, no final eles falavam: ai, que bom foi conversar com você, porque quando aparece jornalista aqui, eles já ficam perguntando se o Bolsonaro é homofóbico desde pequeno, ele é nazista desde pequeno. E isso irrita os amigos dele, que não só não veem o Bolsonaro assim, como se sentem muito parecidos com o Bolsonaro na forma de pensar, de agir, de falar. Então, é uma ofensa você chegar perguntando a uma pessoa se ela é nazista ou homofóbica, porque a visão que ela tem sobre isso, apesar de você pode discordar e você pode ter muito a querer dizer a essa pessoa, né, sobre os preconceitos não estarem só em você agredir alguém negro ou homossexual, mas está também em outros detalhes, em outras expressões, né, da vida. Mas, enfim, eu não estava ali para doutrinar ninguém e para convencer ninguém do meu ponto de vista. Eu estava ali para realmente ouvir essas pessoas e entender de onde essas opiniões vêm e como esses valores morais se formam, né? Então, tem muito disso, assim, nas conversas que eu estou com os amigos dele, eu não estou procurando. Se você ouvir minhas entrevistas completas, né, minha 1, 2 horas que eu estou conversando com a pessoa, que depois você tira alguns minutos, mas em momento algum eu estou tentando forçar, fazer pegadinha, tentar fazer a pessoa escorregar ou falar uma besteira, principalmente que eu acho que isso é uma coisa que você pode fazer com políticos, né, que tem ali, estão num patamar acima do seu, né, eles detêm o poder, então tudo bem você tentar jogar para conseguir sua informação, mas quando você está conversando com uma pessoa que não está na política, não tem uma vida pública, não tem por que você expor essa pessoa, né? E não tem por que você querer que essa pessoa ganhe um peso político que ela não tem. Então, essa foi uma preocupação que eu tive desde o início, mas, ao mesmo tempo, também tinha muito uma preocupação, porque, por exemplo, eu fui entrevistar uma pessoa, já no meio, já que entra nos episódios finais, que já chegou falando assim, mas você não vai humanizar o Bolsonaro, né? Porque se for para humanizar o Bolsonaro, não quero participar. E aí eu ficava muito com essa questão, né? Mas o que significa humanizar o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é um humano. Eu acho que, inclusive, o interessante disso é você entender o que cada ser humano é capaz de fazer e capaz de chegar e capaz de opinar e de pensar de maneira tão oposta à sua. Então, o que é exatamente humanizar o Bolsonaro? Enfim, não tinha como eu não fazer isso, porque ele, no fim das contas, ele é um ser humano. Será que ela estava dizendo que não queria que eu fizesse as pessoas terem simpatia por ele? Eu acho que, como eu estava falando antes, eu comecei isso
muito assustada, né, com os personagens e tal. E eu acho que eu saí desse processo muito entendendo que não preciso ter medo, né? No sentido de... Eu acho que ele é capaz de fazer muitas coisas ruins no governo, né? Ele detém o poder, ele está fazendo uma desconstrução do estado de bem-estar social, ele está atacando coisas que a gente levou muito tempo para construir. Eu acho que ele tem uma capacidade de promover o mal, né? Mas eu digo, na interação pessoal, né, no dia a dia, esse medo que eu tinha de chegar aí, um almoço com uma deputada, eu perdi isso. Né? A coisa começa a ficar muito mais palpável e risível até. Então, eu até estava brincando com a Letícia Duarte, que é uma jornalista que eu entrevisto no episódio 4 para falar do Olavo, que as primeiras vezes que eu ouvi as entrevistas dela com o Olavo xinga ela, né? Não sei se vocês já ouviram todos, mas ela chega para entrevistar o Olavo e termina a entrevista ele gritando: sua vagabunda, filha da puta, sai daqui, sua escrota. É horrível. E eu lembro de ouvir a primeira vez que eu ouvi essa entrevista e ficar mega ansiosa e pensar, meu Deus, eu ia chorar. Literalmente eu ia chorar se eu fosse a Letícia, eu não tenho esse sangue frio. E quando eu fico muito nervosa, minha reação é sempre chorar. Não é de tristeza, não é de medo, é de nervosismo. O que não deixa de ser ridículo uma pessoa chorando numa entrevista. Mas hoje em dia, ela está fazendo um episódio bônus para entrar no final do Retrato Narrado, que ela vai fazer um episódio só sobre o Olavo, e agora, ouvindo de novo as entrevistas, eu antes ouvia ele falando, sua vagabunda, sai da minha casa, e agora eu já ouço essa mesma entrevista, ele falando meio parlapatão, assim, sabe? Sua idiota, sai da minha casa. Não sei, é tão teatral. Hoje eu já consigo ouvir o tom de voz dele teatral e ensaiado. Ele não está realmente com raiva ali na hora. Ele está fazendo um teatro para a câmera dele, para depois ele pegar a Letícia, colocar no YouTube, dizer que lacrou, Olavo humilha jornalista e tal. Hoje eu já sinto esse tom. Então, desmistificou muita coisa para mim. No final, humanizar, para mim, virou entender, né? Diminuir o tamanho das pessoas. Assim. Elas são grandes porque elas estão ocupando cargos importantes, mas elas, como pessoas, não são grandes. Legal, obrigado. Tem mais a Gabriela também que se inscreveu. Gabriela, você está podendo abrir a câmera? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Oi. Oi, Carol, tudo bem? Eu queria agradecer por você estar aqui, pelo trabalho incrível que você fez no podcast. Eu ouvi desde que o Cipriano recomendou o primeiro e eu gostei muito, tá? Uma apuração muito bem feita, o jeito que você constrói a história. Então, enfim, parabéns. E eu queria saber um pouco, porque como você estava falando no começo da conversa com o Cipriano ainda, que o podcast foi uma coisa assim que explodiu agora e que, né, todo mundo surgiu, é até um pouco engraçado, porque todo mundo falava que o rádio ia sumir e acaba que o podcast tem um pouco disso, essa modernização do rádio, talvez. E eu queria saber um pouco o que você acha, por que o podcast se tornou uma mídia tão importante e o que ele tem de tão especial, assim, que faz todo mundo gostar e ter vários tipos diferentes, e enfim, é isso. Sim. Você sabe que era até uma crise minha e da Paulinha muito mais que eu, a Paula Scarpim, que é da Novelo, porque é isso, ela foi estudar podcast em 2012, né? E ela fica com a sensação de que ela descobriu uma coisa antes de todo mundo, ela sabe mais daquilo do que todo mundo, mas ao mesmo tempo todo mundo já tem um podcast e ela não, né? E claro, ela tem o Retrato Narrado e ela tem o Praia dos Ossos, porque ela é o coração dos dois podcasts, mas sim, né, popularizou muito, assim, mas acho que a gente ficou pensando muito nisso, e quando ela lançou a Rádio Novelo, ali no final de 2018, começo de 2019, a nossa impressão era de que não existiam outras produtoras de podcast, né? E nesse um ano surgiram vários podcasts e pessoas que se tornaram famosas porque tem podcasts famosos. Enfim, deu essa sensação de que todo mundo fez antes da gente, né? Mas acho que, no fim, tem uma coisa no jornalismo que a gente fala que não é possível roubar um elefante, que é quando você tem uma apuração gigantesca e não tem como alguém saber, o outro concorrente saber que você está fazendo aquela reportagem e roubar tempo, porque até ela apurar tudo que você apurou não dá tempo.
Então, a gente tinha muito medo de vazar que a gente estava fazendo esses podcasts, porque, né, fazer um podcast sobre o Bolsonaro parecia relativamente simples, não era. E depois foi ficando claro para a gente que era isso, que a gente tinha um elefante na mão, ia ser difícil, assim, alguém conseguir pegar essa ideia e fazer igual, principalmente do jeito que a gente queria fazer, né? Então, eu tenho um amigo, Chico Felite, que também é jornalista, e está agora no ar também com um podcast sobre os bastidores dos memes, né? Por trás do meme. E aí ele me mandou uma mensagem outro dia, ele falou, eu começo a rir de nervoso quando você chega no crédito, porque ele é solo, né? Ele faz a entrevista, ele grava, ele edita, ele negocia, e no final a gente está ali falando, desculpa, gente, meu cachorro está latindo na porta. O podcast tem uma música original, tem essa coisa também que é o seguinte, o podcast, pelo menos o Retrato Narrado, é meio vender barato dizer que ele é jornalismo, né? Ele é quase cinema, assim. Então, eu andava com os técnicos de som, as pessoas vinham perguntar sempre o que era, porque a impressão era de que a gente estava com um equipamento de cinema, porque tem, né, uma coisa imensa, assim, na frente do operador para ir mexendo nos sons, tem aquele boom imenso, enfim, é toda uma parafernália, fones, eu com microfone, e ao mesmo tempo as pessoas ficavam assim, mas cadê a câmera, né? Porque parece uma equipe de televisão, parece uma equipe de cinema, mas não tem câmera. E no final, a montagem, a gente fez com a Jordana Berg, que montou o Democracia em Vertigem e montou todos os documentários do Eduardo Coutinho, que é, para mim, o maior documentarista brasileiro. A gente tem essa música original do Pedro Davi, tem a Paula Scarpim fazendo essa montagem fina da entrada da música, né, com o sobe-som de cada momento, como é que a coisa toda, a cola é a Paula que dá, né? Tem produtoras marcando entrevistas, pegando o que a gente teve que pegar, como também estava nessa coisa, nesse limbo de saber se é jornalismo ou se é audiovisual, a gente teve que pegar autorização de voz, do uso de voz de todo mundo que a gente entrevistou. Então, no começo a gente não estava fazendo isso, depois a gente precisou contratar uma produtora para voltar atrás, procurando todo mundo com quem eu já tinha falado para pegar essa autorização. Depois a gente descobriu que não precisava, mas até a gente foi descobrindo pelo caminho as coisas, assim. Então, é uma mega produção, né? É uma produção. Eu achava que ia ser mais simples do que fazer o Democracia, mas realmente é mais simples porque não tem a imagem, mas não é tão mais simples. Tem todo esse processo de roteiro, enfim, foi um processo muito longo. Tanto que quando eu vendi o projeto, eu achei que ia demorar 6 meses. E eu demorei 1 ano e meio. E mais uns meses, porque depois que o Spotify entrou, tem toda uma preparação, o som tem que estar de um jeito, a mixagem não era a mixagem do Spotify, ainda teve ali um tempo burocrático disso tudo ser licenciado e entrar no ar. Eu estava super ansiosa. Já estava mais ou menos pronto quando começou a pandemia, então eu fiquei super, pandemia, tá todo mundo em casa, vai todo mundo ouvir, assim, eu achava que ia ter sido, tava todo mundo batendo panela, eu achei que ia ser um momento ideal de todo mundo ouvir, mas ainda demorou quase 6 meses para entrar no ar. Eu respondi a pergunta? Já me respondeu. Sim, super legal. Eu acho que acaba sendo um pouco mais trabalhoso, porque num documentário você tem o auxílio da imagem, e no podcast você tem que construir essa imagem, né? Uma coisa que você tem que fazer, você não tem auxílio nenhum, é só você e a sua voz. Então, isso é muito legal e você fez muito bem. Obrigada. Obrigada. Mas tem uma vantagem também, tá? Porque no Democracia e no Eleitas também, às vezes a gente queria falar uma coisa, ou a gente tinha na transcrição uma entrevista muito boa, e quando você vai olhar o vídeo, é justo um momento que a pessoa abaixou para pegar a água, ou é o momento que a câmera deu uma balançada. Então, às vezes você quer contar uma coisa e a imagem não está combinando. No rádio, você simplesmente monta a imagem toda que você viu, né? Você não tem limitação de quais imagens contar. Legal. A gente tem mais 2 perguntas. O Daniel, você abre sua câmera. Oi, Fábio. Tá funcionando? Sim, estamos te vendo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Carol. Obrigado por aceitar o convite. Carol, até porque, como você lida no podcast, sim, com muitas essas figuras políticas como o Bolsonaro, que
podem ser descritas como complexas, assim, né? Se esse é o adjetivo certo, enfim. Eu gostaria de saber se já aconteceu algum incidente de você ter gravado um episódio e não poder lançar por, sei lá, qual que seja o motivo. E, além disso, além de política, você tem vontade de cobrir algum outro assunto? Ou cobertura política sempre foi seu objetivo, sua paixão? O seu microfone agora, Carol. Oi, oi, oi. Exatamente. Então, não, eu comecei o projeto pensando que eu ia fazer 8 episódios, porque tinha um episódio que eu queria falar só sobre economia, e depois, entre achar que estava muito longo e odiar a economia, eu também comecei a perceber que eu estava me desviando, eu estava saindo do personagem e eu estava começando a entrar no movimento ao redor do personagem, e não era isso, né? Eu queria fazer uma coisa, era o perfil do Bolsonaro, assim. E eu estava começando a pensar em entrar em Paulo Guedes e como, né, o mercado financeiro embarcou na campanha, e isso não tem a ver com a personalidade do Bolsonaro, tem a ver com uma conjuntura. Acho que é um assunto importante, acho que é um afluente muito importante, né, desse rio, mas acho que é tema para outro assunto, tem que destrinchar isso num outro trabalho. E o outro episódio, por que é que eu queria fazer o oitavo? Não, o oitavo eu queria fazer como se fosse uma coisa jogando para frente, né? Tipo, entender e tentar imaginar os próximos 2 anos do governo dele, mas também achei que saía do tom. Era muito especulativo e entrar numa questão de análise política que não era, não tinha a ver com o que eu estava fazendo antes. Então, eu encurtei ele para 6 episódios. Mas a gente já negociou com o Spotify, com a Piauí, com os 6 episódios basicamente prontos, pré-montados, eles já estavam montados com música, não estavam com uma gravação perfeita em estúdio, estava feito ali de uma maneira pré-pronta, né? Então já estava tudo pronto quando a gente mostrou para os players. Então todos os episódios foram ao ar do jeito que estavam, não teve alteração de nada. Quando a Piauí entrou, eles colocaram um editor para ver e ouvir tudo, mas ele não achou que tinha que incluir nem tirar nada, fez algumas observações de uso de palavra, né, de uso de palavra que pudesse causar alguma imprecisão, era quase que um ajuste muito fino, mas não teve nenhuma informação que eles pediram para tirar nem incluir, foi do jeito que eu tinha feito mesmo, que foi ótimo, eu achei incrível, assim, que principalmente aquilo que a gente estava falando na primeira pergunta, né? Porque éramos todas mulheres, era a Branca, eu, quem me editou e me acompanhou mais no dia a dia era a Flora Thompson DeVoe, que é uma americana que mora no Brasil, fala português fluente e faz o Praia dos Ossos. As produtoras eram mulheres, a montadora era uma mulher, só tem o Pedro fazendo a música de homem, mas é uma equipe muito feminina. No 4º ou 5º episódio, eu trouxe um pesquisador, que é o Marlos, mas era uma coisa muito específica sobre a parte da internet, porque ele tinha sido um insider e tal, mas tinha sido uma equipe muito feminina, fazendo um projeto sobre política, sobre o Bolsonaro. Então, depois, quando entrou o pessoal do Spotify e da Piauí, não teve grandes mexidas, o que eu achei ótimo. Assim, eles meio que entraram para referendar. E qual tinha sido a outra pergunta? A outra pergunta é se, além de política, né, se além de política. se você tem outro interesse, se você já teve, se você tem, e se você pensa para o futuro algum projeto fora do campo político. Não, quando eu entrei na faculdade pensando em fazer jornalismo político e pensando em escrever, era a minha pira, assim, em escrever. Depois eu fui percebendo que tinha esse jornal. Quando eu estava na faculdade, saiu uma notinha, acho que na Veja, falando que o Mário Sérgio Conte e João Moreira Salles planejam lançar uma revista de jornalismo narrativo. Eu recortei esse negócio e fiquei tipo, isso aqui é o que eu quero para mim. Então eu fui estagiar com o Noblar, depois eu fui para o Estadão, mas eu já no Estadão ofereci um freela para Piauí, ali pisei meu pé e não saí mais. O que também foi uma grande escola, né? Foi muito luxuoso poder começar a minha carreira trabalhando numa revista que te dá tempo, que te dá, que tem editores maravilhosos que te pegam pela mão e te ensinam, assim.
Mas em algum momento da faculdade, eu fiquei amiga do pessoal da publicidade e do cinema e fiquei um pouco tentada a ir para essa área de cobrir cultura. Trabalhei na produção de uns filmes lá do pessoal de Brasília, da faculdade mesmo. Eu entrei um pouco nesse mundo. Quando eu estava quase terminando a faculdade, quando eu estava no sexto semestre, eu pensei, putz, eu não posso terminar a faculdade sem ter uma experiência em política, porque afinal era o que eu queria, eu preciso pelo menos experimentar, né? E aí isso, eu comecei a estagiar, cobrindo congresso para o Noblar, e de lá nunca mais saí. E se eu quero fazer outra coisa, eu sempre penso em outro assunto para fazer. Mas é isso, eu não sei, não consigo. No final, eu acho que eu queria fazer uma coisa mais leve e trabalhar com perfis de pessoas de outras áreas, mas eu acabo sempre voltando para a política. E uma coisa vai se amarrando na outra, né? Então, agora, por causa do podcast, já me chamaram para fazer um filme sobre o Bolsonaro, já me mandaram uma mensagem que eu ainda não respondi sobre um filme sobre milícias. Então, quando eu vejo, eu estou cada vez mais amarrada nesse assunto. E não sei, mas eu queria assim, testar, perfilar alguém de fora, mas é isso, eu volto a me sentir foca, parece que quando eu vou perfilar um ator, alguma coisa assim, eu fico, não sei nada sobre atuação, não sei nada sobre esse mercado, não sei, fico me sentindo que eu vou falhar em explicar aquele mundo. Mas isso é uma das coisas mais legais de ser jornalista, né, Carol? Ou seja, esse medo e essa tensão, sei lá, sobre o que a gente vai escrever e, ao mesmo tempo, essa adrenalina que isso traz para a gente, né? Porque isso é muito legal, você ter... Né, tédio não existe no jornalismo. Isso eu sempre falo isso para meus alunos também, né? É importante a gente ter esse prazer de ficar sempre conseguindo ir atrás de algumas coisas, e esse seu perfil do Bolsonaro, né, a gente sempre analisa muito nas escolas de jornalismo o Gay Talese e o texto sobre o Frank Sinatra, porque, afinal de contas, o melhor perfil que já foi feito sobre o Frank Sinatra, e ele não entrevistou o Frank Sinatra. Então, eu queria saber um pouco se você vai fazer algo também nesse sentido, ou seja, você tentou entrevistar o Bolsonaro para o seu podcast? A gente vai ouvir ele? Eu tentei Não, vocês não vão ouvir o Bolsonaro. Eu tentei falar com ele no começo. Então, no começo, eu fui muito atrás do Carlos, do Eduardo e do Flávio. Eu tinha ainda o telefone do Bolsonaro, depois ele já trocou tantas vezes, né, desde que ele está na presidência. Eu não tenho mais o telefone do Bolsonaro. Então, eu cheguei a escrever para ele várias vezes, e em vários horários do dia, para ver se algum ele estava menos louco e recebia de mensagem, né? Porque imagino que ele recebe muitas mensagens o tempo inteiro, deve ser até difícil ver que tem alguém atrás de você. Tanto que o irmão reclama, né, que já não conseguia falar com o Bolsonaro. Mas depois eu fui percebendo que, acho que na metade, e pedi inclusive para muitos amigos, então todos esses amigos de infância, eu peço para eles mandarem uma mensagem para o Bolsonaro e dizer que queria falar com ele. Quando eu vou entrevistar aquele amigo militar, ele também acho que mandou uma mensagem para o Bolsonaro. Todo mundo que eu falei, eu fui no Congresso, tem uma entrevista, essa coisa de estar grávida e fazer o podcast, a última viagem que eu fiz foi para Brasília, já assim com o meu médico tendo que dar uma autorização para eu poder viajar, porque eu já não podia viajar, e eu estava completamente exausta, eu desenvolvi uma inflamação chamada... sifingite púbica. Basicamente, Uau. Os ossos debaixo do quadril estavam encostando e eu aprendi que é a única parte do nosso corpo onde dois ossos se encostam sem cartilagem, porque eles quase não se encostam, mas eu já estava tão pesada e andando tanto, né, que isso começou a bater e estava inflamado. Então eu estava com, eu falo, dor na fofinha o dia inteiro. Assim, então eu andava no Congresso pedindo para sentar. O meu técnico de som, que era o Gustavo Amora, eu ia falando assim, olha ali um banco, vamos sentar nele, depois eu consigo andar mais um pouco. Então eu sentava num e já olhava no corredor onde ia ter outro lugar para eu sentar. Estava péssima, mas fui para o Congresso e tal. E eu queria muito falar com o Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão, que é amigo do Bolsonaro, está sempre com ele e tal. Uhum. E ele é deputado, eu já tinha tentado no gabinete várias vezes, já tinha ligado para ele várias vezes, ele nunca me respondia, então eu fui um dia na CCJ, que ele é da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, dei a volta
para o lado onde ficam os assessores e me agachei perto dele, ele estava sentado perto da parede, para falar: oi, eu sou Carol, eu que estou te ligando, tem tantos meses e tal, não sei o quê. Só que na hora que eu abaixei para falar com ele, eu perdi completamente as forças na perna. Então eu só queria dar uma abaixadinha porque ele estava sentado, né? E eu acabei sentando, eu sentei inteira e fiquei de cócoras do lado dele, o que já deve ter sido muito estranho, porque ninguém chega para falar com você do lado da cadeira e se acocora. E eu fui e falei: bom, eu já estou aqui, agora eu vou fingir naturalidade. Falei: eu que estou te ligando esse tempo todo e tal, não sei o que lá. Fala comigo, blá, blá, blá. E aí ele foi, enfim, ficou ali um pouco. Eu falei, ele falou: não, volta depois, eu estou muito ocupado. Eu falei: eu não posso, eu já não podia estar aqui, estou muito grávida, já posso parir a qualquer momento. Aí ele falou: tudo bem, então fica ali do lado que eu vou falar contigo rapidinho. E na hora que eu fui tentar levantar, eu não tinha, eu coloco para mim, na minha cabeça era assim: vou levantar, força. Eu simplesmente não me movimentei, assim, toda a força que eu coloquei serviu para nada, eu continuei chumbada no chão. Aí eu tive que falar, né: deputado, o senhor vai ter que me ajudar a levantar, porque eu não consegui. Aí ele deu uma risadinha e tentou me levantar pelo cotovelo, assim, dando uma forcinha. Não me movi do chão, então ele levantou, tentou me puxar, não conseguiu. Tiveram que levantar os 2 deputados, cada um de um lado, então os 3 deputados me içaram do chão da CCJ. E foi num dia que eles estavam votando reforma da Previdência e tinha um deputado que estava com o catre da arma. Não, como chama o negócio da arma? Podre? Isso. Ele estava com esse negócio, então algum deputado viu, achou que ele estava armado e começou uma confusão na CCJ. Todo mundo gritava: ele está armado, ele está armado. E eu estava no chão e eu fiquei pensando que eu ia ser atropelada e tal, não sei o quê. No final, eu não uso essa entrevista do Hélio Lopes, mas ele foi um que eu insisti muito para que ele falasse com o Bolsonaro para mim, de que ele abrisse essa porta. Mas depois foi ficando tão claro de que era melhor não ter o Bolsonaro ali, porque só ia criar um conflito de... O que ele podia fazer, né? Me negar tudo que eu estivesse perguntando, ou não sei, gritar. Eu percebia também que nas entrevistas ele não fala muito de si mesmo, né? Eu já entrevistei ele algumas vezes, eu entrevistei ele para o Democracia em Vertigem, eu entrevistei ele para um perfil que eu fiz para a época, em 2017. Eu fui com ele na formatura de uma turma militar, e ele faz muito uma coisa de... Ele começa a chamar as pessoas ao redor para entrevista. Então, vocês dois estão conversando e ele começa a falar: ei, você aqui, olha aqui o que ela está me perguntando, o que você acha disso? E começa a virar meio que um show ali, né? Então é sempre bem confuso manter o foco na conversa e tentar desviar de não virar você o foco, né? Porque ele sempre volta a pergunta para você. Você o que acha? Mas você acha o quê? Mas por que você está perguntando isso? Então ele vira muito a entrevista para o seu lado, assim. É isso, eu comecei a perceber que seria mais interessante ele ser um personagem observado do que um personagem participante. Então, super. E é perfeito, realmente, assim como o do Frank Sinatra, né? Ou seja, não precisava ter a voz do Frank Sinatra ali, porque é um perfil perfeito. Vou encaminhar para a última pergunta do Danilo, que ele pediu para fazer novamente. Danilo. Carol, então, eu queria saber como que você acha que repercutiu o podcast. Porque, assim, acho que na faculdade de jornalismo, sei lá, nas salas de jornalismo, é um consenso que é um ótimo. O podcast é excelente. Mas como que você vê que a mídia repercutiu isso e as pessoas que não necessariamente escutam podcast ou sei lá, não escutam e não leem muito sobre política? Olha, o que eu tenho recebido de feedback, acho que entre estudantes de jornalismo tem sido muito legal. Acho que as pessoas perceberam a possibilidade do que um podcast pode ser, né? Já existia esse tipo de podcast muito em inglês, mas acho que a gente está trazendo tanto o Retrato Narrado como o Praia dos Ossos, mostrando todas as possibilidades de que um podcast pode ser. O uso da música, o uso da voz, o uso na construção do roteiro, o cruzamento de todos esses elementos. Entre os meus amigos jornalistas também tem sido muito legal, recebi vários e-mails muito legais de jornalistas mais velhos, de chefes de redação, de outros jornais e tal. Sinto que eles estão esperando eu
ir até o final para ver se eu vou dar alguma deslizada, se a coisa vai se manter até o fim. Esse dia o chefe de uma redação me escreveu e falou assim, está indo muito bem, ou seja, ele não quis fechar, não quis concluir a opinião dele sobre o que ele achou. Eu sei que o pessoal da direita está ouvindo, mas não está comentando, estão meio em silêncio. Eu achei algumas mensagens cifradas, porque agora está muito essa coisa de você não escreve o nome da pessoa, né? Então eu não vou colocar Cipriano, eu vou colocar Cipri, asterisco, no, alguma coisa assim, né? Para quando fizer a busca, você mesmo não encontrar o que se comenta sobre você. Mas acabei achando uns comentários cifrados. O Marlos, que é o pesquisador do quarto episódio, é um cara que veio dessa direita que hoje está no poder e rompeu com eles antes, né, da eleição, mas que participava de todos esses fóruns, do Reacionaria, de não sei o quê. Então tem muita gente que não gosta do Marlos ainda hoje, acha que ele não devia ter sido aceito pela esquerda, nem pelo centro, que ele na verdade, né, que ele participou da construção desse fenômeno. E então eu vejo muito as pessoas atacam o Marlos e daí eu vejo que a direita tá vendo, porque eles estão se sentindo traídos por ele ter falado comigo e por ter me ajudado no podcast, assim. Então, por ele eu tive esse buraquinho na porta, assim, para ver como é que eles estão vendo. Mas não sei, esses dias, hoje de manhã, inclusive, eu estava pensando que vou mandar o podcast quando lançar o último, eu quero mandar para algumas pessoas, queria mandar para o General Santos Cruz, queria mandar para algumas fontes, assim, para saber o que elas acham, né? E para ver como é que a coisa repercute. Como a gente está no meio da eleição também, acho que tem muitos políticos que estão mergulhados nisso, né? Não sei se todo mundo teve tempo de ouvir. E acho que ele está feito de um jeito que, mesmo saindo o próximo episódio, ele vai ficar perene, né? Dá para você ouvir ele em qualquer momento, ele não perde momento, né? Tem uma coisa muito legal, Carol, que vocês, né, a Rádio Novelo, eu quero dizer, talvez vocês demoraram para entrar na história do podcast, mas vocês já chegaram com um nível muito superior a tudo que a gente via até então, ouvia até então, né? Então, o podcast, sei lá, da Piauí, por exemplo, que é muito legal, né? Toda semana tem, é uma conversa informal, enfim, vida de jornalista, a gente trouxe o Rodrigo aqui para conversar também, muito legal. Mas são podcasts mais simples, né? O que vocês trouxeram é cinema de verdade, realmente, né? A gente fica acompanhando e tem esse lado também de cada semana um episódio, então gera uma expectativa e as pessoas estão comentando nos grupos, né, que se formaram. Praia dos Ossos, quando aparece a voz, né, do assassino e quando ele resolve dar a entrevista, é maravilhoso, né? Porque é uma surpresa que você não... Eu te perguntei também do Bolsonaro por conta disso, né? Nossa, será que vai chegar? Mas eu também acho que não precisa. Assim como também o Doc Street não era essencial, mas de repente aquilo ganha um contorno dramático, né? Que é diferente do que a gente estava vendo de podcast. Então vocês trouxeram esse dado realmente que é de um roteiro muito apurado, uma história construída, né? Não é só você falar sobre um determinado assunto, como, em geral, os podcasts se popularizaram no Brasil. E isso é muito legal, porque agora isso certamente vai influenciar uma nova onda de podcasts que eu imagino que vão surgir aí, trazendo esse tipo de abordagem muito mais complexa, muito mais, né, profunda, realmente, né? Sim. Alguém tinha me perguntado a coisa do rádio, né? Acho que tem essa coisa, isso de você estar com um fone de ouvido, né? E a pessoa está falando no seu ouvido, assim, parece que a história está sendo contada só para você. Aquela voz está muito, apesar de as pessoas fazerem, arrumando a casa, lavando a louça, é isso, parece que a história está sendo contada só para você, né? E você está conseguindo imaginar aquilo, se colocar na história. Um pouco eu tentei fazer com que as pessoas se sentissem viajando comigo naquele momento. Eu acho que esses dias eu fiz uma reunião com uma pessoa que eu não conhecia e ele ficou falando: nossa, mas parece que a gente já é amigo, porque eu estou tão acostumado com a sua voz que vira uma coisa, não sei, é diferente, acho que vem um pouco daí. E pega um pouco também desse vício de todos nós de série, né? De acompanhar série, de querer saber o próximo episódio. Acho que junta essas duas coisas, assim, é um tipo de série, mas que acaba virando uma coisa muito pessoal, né? Muito, muito íntima ali, da pessoa estar falando no seu ouvido aquela história.
Muito bom, Carol. Olha, a gente chegou no horário final aqui. Tipo, quero agradecer muito. Quem puder abrir a câmera, gente, Obrigada, vamos abrir gente. a câmera para ela ver um pouco a gente. A gente tem feito esse esforço também Vamos. nas aulas, porque, enfim, a gente não só olhar, mas foi incrível. Se a gente estivesse num auditório, certamente você seria super aplaudida nesse momento, porque muito legal o seu testemunho, exatamente, né? Quero te agradecer muito. A gente vai estar com com essa conversa gravada, né? Então também isso vai ser legal, que a gente vai poder divulgar aqui nas nossas redes. O som, Carol. Não estava falando que eu adorei o convite e foi super legal falar pela primeira vez assim só sobre o retrato. E é isso, estou aqui para vocês. Qualquer dúvida, estou sempre disponível. Obrigado, Carol. Em algum momento Obrigada, a gente volta a gente. se falar, então. Muito obrigada, Combinado, foi então. incrível. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Obrigado, Carol. Valeu. Valeu, né, gente? Obrigado aí para todo mundo. Obrigada, Bom fim de professor. semana, bom feriado. A gente se vê semana que vem. Idem. Muito bom, né? Foi ótimo. Obrigada por proporcionar isso. Demais, demais. Realmente foi muito bom. Valeu, Fábio. Até semana que vem. Valeu, gente. Obrigado.